Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Somos gratos ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estarmos aqui para meditarmos na palavra dEle. Ele nos acrescentou mais um dia de vida à nossa existência aqui na terra. Eu estou expondo o Evangelho segundo escreveu João. Estou no capítulo 8. Está aí. Eu já meditei até o versículo 43. O último vídeo que eu fiz vai falar que Jesus é maior que Abraão. João escrevendo o texto, narrando a fala de Jesus. Quando Jesus ele está ensinando um grupo de judeus. Inclusive, quando Jesus diz que Ele é a luz do mundo, faz um pequeno discurso, alguns dos judeus creem no Senhor. E agora, Jesus está falando para aquele grupo de judeus que creram nele, mas estava difícil. Eles creram, mas ainda estavam com uma certa resistência. Interessante. Creram, mas ainda estavam resistentes. E vamos ver. Eu parei no versículo 43, eu falei sobre o 43. O 43 diz o seguinte: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Olha aí. Eles não estavam aceitando ainda, creram, mas não queriam aceitar a mensagem de Jesus. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Palavra aqui no grego é logos, próprio Jesus. Vocês não são capazes de compreender a minha mensagem. E aí o 44, como eu disse no vídeo anterior, é que Jesus vai dizer que eles são do diabo e que o diabo é o pai deles. Olha aí, 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sério? Muito sério isso aqui que Jesus disse. Veja bem. Aqueles que endurecem os seus corações e persistem em ficar na prática do erro, eles são do diabo. Olha aí. Vós sois do diabo, que a palavra grega é diabolos. Diabolos, esta palavra diabolos, ela ocorre 35 vezes no Novo Testamento. E é um dos adjetivos. Claro que parece que esse diabo não é o nome do inimigo. Até porque no grego, diabolos não é um substantivo. Interessante. É um adjetivo. Diabolos, que traz aí como diabo, é um adjetivo. Adjetivo. Vamos ver aí tem o verbo é diabalo, que é lançar, caluniar, mas diabo em si é um adjetivo, é uma qualidade de quem difama, de quem acusa com falsidade. Então, na verdade, nós nem sabemos qual é o nome do diabo. Satanás, por exemplo, também não é o nome dele. O termo Satã, ele ocorre no Antigo Testamento.
ele ocorre em alguns textos do Antigo Testamento, lá, principalmente em Jó. Jó é o primeiro livro aí que ocorre o nome. Deixa eu pegar uma outra Bíblia aqui. Pegar um hebraico aqui, vamos lá. Lá no início do livro de Jó. Vamos ver. Engraçado, o Satã, acho que é isso mesmo, deixa eu ver aqui, dar uma olhadinha aqui como é que está o nome lá, no hebraico, no livro de Jó, é isso mesmo, Hassatan, sim, aí é substantivo, adversário, alguém que se opõe, Satã como nome próprio. Então, o nome próprio lá no Antigo Testamento é Satã, ou Satanás. Então, é Satã. Mas no Novo Testamento, quando traz a palavra diabo, é um adjetivo do próprio Satanás, que é o nome dele. Que ele, no Antigo Testamento, esse termo ele é um substantivo. Inclusive, esse termo Satã, ele ocorre várias vezes no Antigo Testamento. Pelo menos o termo Satã ocorre 600 vezes. 600 vezes. E o interessante é que ele ocorre-se tanto de vezes, mas muitas das vezes como aquele que é um caluniador. Interessante. Mas o dicionário diz que Satã é um nome próprio do diabo. Ok, vamos lá. Então Jesus diz, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. E o Senhor Jesus disse mais ainda, desejos aqui é pitúmia, fazer algo que é proibido. Ele foi homicida, olha aí, homicida, ou seja, matador, assassino, antropoktonos, é um assassino, desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, aletheia. Porque nele, quem? No diabo, o Satanás, não há verdade. Ele só profere mentira. E quando ele fala mentira, ele fala do que é próprio. Pseudos, a palavra grega é pseudos, mentira, falsidade. E outra coisa, o pseudos na língua grega fala de mentira, mas fala de falsidade consciente. Não é uma mentira quando alguém se equivoca. Uma coisa é você falar alguma coisa, mas depois você chega à conclusão que falou uma mentira porque você não sabia o correto. Você se equivocou. Então você acabou falando a mentira. O caso aqui não. O pseudos aqui na língua grega é uma falsidade consciente e intencional. A pessoa profere uma mentira sabendo que é mentira. É isso que o Satanás faz. Então, quando ele fala mentira, ele fala o que é próprio, porque é mentiroso, olha. E pai da mentira, pater da mentira. Porque o diabo aqui, ele é o homicida desde o princípio. Porque vai nos arremeter lá em Gênesis, quando Caim matou Abel, primeiro homicídio. A ideia é que se Caim ele resistisse ao desejo que Satanás tinha colocado em seu coração, ele poderia ter evitado tal tragédia. Vamos lá. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Então, já que vocês são filhos do diabo, filhos de Satanás, então vocês querem fazer a vontade do vosso pai. Então, devido a esse fato de vocês serem filhos de Satanás,
vocês não me credes. Vocês não podem crer em mim, porque o diabo é o oposto da verdade. Jesus estava dizendo, eu digo a verdade. Satanás é o pai da mentira, então são dois opostos. Já que vocês são filhos do diabo, então vocês não podem crer em mim. E aí no 46 Jesus diz o seguinte: quem dentre vós me convence de pecado? Pecado aí é hamartia. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Jesus estava falando uma verdade, a mais pura verdade. O fato é de que no primeiro momento eles haviam crido no Senhor e agora estavam resistindo à mensagem do Senhor. E aí Jesus pergunta: quem dentre vós me convence de pecado? Hamartia. Hamartia é errar o alvo. Quem é que me convence de que eu estou errando o alvo? Que eu estou fazendo algo de errado? Então, se eu estou dizendo a verdade, por que motivo então vocês não estão crendo? E Jesus fala: quem é de Deus, olha assim, então vocês não são de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Simples assim. Quem é do Senhor, ele dá ouvidos à voz do Senhor. E ele obedece ao Senhor. Agora, aqueles que não dão ouvidos à voz do Senhor, à sua palavra, obedecem à sua palavra, esses não são de Deus. E veja bem que Jesus não está falando para um grupo de homens pagãos, como os gregos, os romanos e outros povos ao redor de Israel. Ele está falando para um grupo de homens que conheciam muito bem a Torá. Eles conheciam a palavra do Senhor. Eles se diziam fariseus, seguidores da palavra de Deus, aguardavam o Messias, iam no templo, faziam os seus sacrifícios, davam o dízimo, oravam, mas mesmo assim eram filhos do diabo. Por quê? Porque eles não deram ouvidos à voz do Senhor. Tem alguns textos aí que diz o seguinte, João 6,37: todo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Lá no capítulo 10 desse mesmo evangelho, Jesus vai dizer o seguinte: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Jesus estava dizendo para os judeus: vocês não são minhas ovelhas. Vocês não são. Mas vós que não credes, não sois, como já tenho dito. Mas as minhas ovelhas, estas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. A verdadeira ovelha de Jesus segue a voz do pastor, segue o pastor. Vamos para o 48 aí. Responderam-lhe, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Viram? A mesma multidão que um grupo de judeus que, se você ler os versículos anteriores aí, você vai chegar ao ponto que eles creram em Cristo, eles creram na mensagem do Senhor. Jesus começou a falar para eles, mas eles estavam ainda, parece que resistentes. Creram no primeiro momento, mas ainda estavam resistentes à mensagem do Senhor.
E agora, depois de Jesus declarar isso, que eles eram, a mensagem foi dura. Jesus falou: vocês na verdade são filhos do diabo, porque vocês não querem dar ouvidos à voz do Senhor. Aí eles apelaram, tá aí. Eles sabiam muito bem que Jesus não era samaritano. Jesus era um judeu, um autêntico israelita, filho de Maria, pela linhagem, claro, Jesus é filho de Deus, isso nós sabemos, mas como homem, o povo não sabia desses detalhes, mas como homem, ele veio de Maria, nasceu da Virgem Maria, e ela era da tribo de Davi, ou da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. E eles falam, eles apelaram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Então veja que, claro, Jesus morava ali na região da Samaria, próximo ao mar da Galileia. Isso é fato. Ele nasceu, ele cresceu na verdade, José e Maria moravam em Nazaré, ele nasceu em Belém, eles voltaram para a região de Nazaré, e depois, Jesus adulto, ele foi para Cafarnaum, ele estabeleceu a sua morada em Cafarnaum. Mas, mesmo em Cafarnaum, ali habitavam alguns judeus, como é o caso de Pedro e de outros homens que eram judeus e que habitavam ali. Mas os judeus agora apelaram e disseram: olha, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e que tens demônio? Ainda acusaram Jesus de estar possuído por um espírito maligno, porque demônio aqui é uma divindade, é um espírito mau, mensageiro mau, daimônio, a palavra grega é assim, daimônio, poder divino, deidade, mensageiros maus. Olha aí, eles acusaram Jesus. Outros lugares também, a multidão acusou Jesus de ter demônio. Lá nesse mesmo Evangelho, capítulo 7, a multidão respondeu e disse: tens demônio. Quem procura matar-te? Eles queriam matar. Outro lugar também, lá em João 10, 20, e muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Por que o ouves? Fizeram a pergunta. Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não estou possuído por um espírito imundo, pelo contrário, eu estou honrando meu Pai, e vós, na verdade, é que estão desonrando, me desonrais, e automaticamente me desonrando, vocês estão desonrando o Pai que está no céu. E Jesus continua: eu não procuro a minha própria glória. Há quem busque, há quem a busque e julgue. Em verdade, vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. E Jesus prossegue o seu discurso, olha aí. Em verdade, vos digo, se alguém guardar a minha palavra, logos, não verá a morte, thanatos. Só que essa morte aqui não é a morte física. Essa morte aqui é a morte espiritual. É a total separação do homem de Deus. Olha só. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Eles não entenderam de novo, não sabiam o que Jesus estava dizendo. Deixa eu ver quantos minutos temos aqui. Está com 19 minutos, está quase na hora de parar. Então, novamente, eles não compreenderam a mensagem de Jesus. Jesus estava falando no âmbito espiritual. Jesus não estava dizendo de guardar alguém da morte física. Todo homem vai passar pela morte física.
todo homem. O próprio Jesus passou pela morte física. Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas eles não entenderam que, mesmo Jesus falando aí eternamente, eles não compreenderam. Aí você, agora nós sabemos que tu tens demônio, que Abraão morreu e todos os profetas também morreram. E como é que você pode dizer que se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Só que essa morte aqui, como eu já disse, é a morte eterna, é a morte em que o homem vai ser lançado no inferno e total separação de Deus. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Ele está no dizer aqui maior, aqui esse termo, maior aqui no sentido de ser mais forte, mais poderoso, maior que é meison. Meison é mais forte que, maior que. Tu és mais poderoso, mais forte que Abraão, nosso pai, que morreu? Ou seja, Abraão morreu, mas então você, já que você tem poder sobre a morte, quem crê na sua palavra não prova a morte, você é mais forte, mais poderoso que Abraão? E assim, os profetas também morreram. Então, tu és mais forte do que Abraão, do que os profetas? Então, quem, pois, te faz? Quem és tu? Aí Jesus vai no 54. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Vocês dizem, olha, eu não busco a minha própria glória. Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica, ou seja, quem é que está trazendo a glória para Jesus, é o próprio Pai, o qual dizeis que também é o vosso. Ou seja, então, o pai dos judeus aqui, que estavam ao redor de Jesus, não era Deus. Porque se eles fossem realmente de Deus, fossem filhos de Deus, eles dariam ouvido à voz do Senhor Jesus e também aceitariam a mensagem, porque eles eram de Deus. Mas como eles não eram de Deus, eles estavam recusando. Entretanto, deixa eu ver se dá para terminar aí. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Então Jesus diz, olha, vocês não conhecem quem? A Deus. Vocês não conhecem a Deus. Se vocês conhecessem a Deus, estariam aceitando a minha palavra. E Jesus diz, olha, eu porém o conheço. Se eu disser que não o conheço, eu seria um mentiroso igual a vocês. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Interessante. Abraão, pela fé, ele viu os dias de Jesus. Ele viu o dia e se alegrou. Viu e alegrou. Interessante. Lá em Hebreus 11:13 diz o seguinte: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Está falando sobre a galeria dos heróis da fé, inclusive Abraão, que todos eles morreram na fé, porque sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, a promessa não foi concretizada nos seus dias, mas eles viram de longe, crendo-a, abraçando. Por isso que Jesus, olha, Abraão, vosso pai, alegrou por ver o meu dia, viu e alegrou. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Mais uma vez aí, Jesus usando esse termo, pelo menos Jesus usou várias vezes esse termo aqui no Evangelho de João.
Porque se Jesus dissesse outra coisa, ele estaria mentindo, porque ele, Jesus, quando homem na terra, é o próprio Deus encarnado. Ele não poderia dizer outra coisa. Se ele falasse outra coisa, ele estaria mentindo. Mas os homens não compreenderam que ele era o Messias. É por isso que existia esse impasse e esta incredulidade. E então, olha aí, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Onde Jesus estava? Nas dependências do templo. Dependência do templo. Na dependência do templo que Jesus estava proferindo esse discurso aí para os judeus e estava tendo esse impasse. Então chegamos aí, deixa eu voltar para a câmera principal, o tempo nosso já se esgotou, 26 minutos. No próximo vídeo eu estarei indo para o capítulo 9. O capítulo 9, João, ele narra um dos milagres de Jesus, a cura de um cego de nascença. E esta cura deste cego foi uma complicação. Os judeus criaram um problemão em cima da cura deste cego. Eles não queriam aceitar que Jesus fosse o Messias de forma alguma. Mesmo Jesus realizando milagres extraordinários que ninguém podia contestar. Mas mesmo assim eles não queriam. Mas é isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida rica e poderosamente. Até lá.